Bom dia, pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Sei que às vezes é um corre-corre da nossa vida, né? Peço desculpa por não ter trazido aqui a continuação, né, da nossa leitura da Bíblia, que era 1 Coríntios 14, que é da sequência do 13 ao 39, tá? Mas eu estou aqui hoje para nós dar continuidade, devido aos corre que aconteceram no final de semana, mas que Deus me trouxe aqui novamente para ler com vocês essa leitura. Vamos lá para a leitura? 1 Coríntios 14, agora vamos ler do 13 ao 39. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e alguns indoutos ou infiéis entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os seus segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançado-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro quer estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proíbas falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Amém? Aqui nós podemos ver, dando continuação, né, nos dons, que são os dons que Deus deixa para nós, o dom de profecia, ou dom de línguas, ou qualquer outro tipo de dom. Nessa parte aqui, nessa passagem, a gente chega na parte, né, das pessoas ali, de não fazer coisas em vãs, né, com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus tem que ter zelo, que a palavra de Deus a gente tem que ter cuidado, que muitas pessoas às vezes fazem profecias, e muitas vezes acaba sendo profetada, como se diz, né, alguns ditados populares. Então a gente tem que tomar cuidado com a palavra de Deus. E aqui a gente tem que ter zelo pela palavra de Deus, não só ficar buscando dons, sem o discernimento. Porque é importante a gente ter dom, mas também é importante a gente ter zelo pela palavra de Deus, porque é Ele que nos revela.
Eu não sei vocês, mas eu busco muito o discernimento e a compreensão para Deus nas coisas. Às vezes não é rápido ali as respostas dele, às vezes até hoje tem orações que eu não tive ainda a resposta, mas Deus mesmo assim me traz a calma no meu coração e eu sei que um dia eu terei. E pode ter certeza, se você está orando e ainda não teve a sua resposta, Deus vai te trazer a resposta, assim como eu também creio que ele fará para mim. Porque José mesmo, né, o José do Egito, ele mesmo foi um que foi escravo. Então ele ficou muitos anos escravizado, mas ele não deixou de buscar, de orar, e no tempo certo ele teve a resposta, porque através dele, Deus guardou o povo dele ali para com os mantimentos que José teve a interpretação do sonho e zelou por todo o povo de Deus. E também ajudou também a abençoar ali os egípcios, né, que estava na época que ele estava ali como governador. Então, às vezes, pode demorar, sim, as nossas respostas, mas Deus é fiel para cumprir. E eu quero que Deus te abençoe nesse dia maravilhoso que Ele nos deu e que você tenha uma excelente restante de manhã, ou de tarde, ou da noite, dependendo do horário que você estiver. E que Deus te abençoe grandemente. E lembre-se, curte, comente e compartilhe. E lembrando, gente, agora com carinho, amanhã nós damos continuidade no 15, tá? 1 Coríntios 15. Fiquem com Deus, muito obrigada até aqui.